você senta. Não se disperse. Eu entendo que quando nós subimos daqui, seja para ministrar um louvor, seja para ministrar uma palavra, o próprio Deus, o Espírito Santo, Ele quer falar aos nossos corações. E eu quero começar falando para vocês. Quantos estão cansados nessa noite? Pode erguer a mão. Cansados. É um cansaço físico? Sim? Então vamos ler lá em Isaías 40. 40, 28. Vamos ler. Vai ter hoje aqui a palavra aqui. Estou brincando. Não sabes? Não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica vigor aos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Vamos repetir o 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Aqui Deus revela a vontade dEle, a intenção do coração dEle, que é nos fortalecer nele. Aqui, Deus nos promete que se esperarmos nele, Ele renova as nossas forças. Mas nós temos que o quê? Esperar no Senhor. Só que essa espera não é uma espera que não vai acontecer. Tem algumas traduções que eu li que diz que os que confiam no Senhor, essa espera é uma espera relacionada à confiança, a descanso, a você colocar tudo na mão do Senhor e falar assim: Senhor, eu descanso em Ti, está aqui a minha confiança, somente renova as minhas forças nesse dia. Muitos de nós, com uma exaustão, cansaço físico, como alguns disseram nessa noite, isso aí se resolve com uma boa noite de sono. Com os dias, se você está muito cansado na empresa, você pega umas férias. Se você não dormiu direito, você dorme, aí você descansa. Você para, você sente. Se você corre bastante, você para, você descansa. Mas essa fadiga que está dizendo aqui, não é isso. Aqui está dizendo, o Senhor está dizendo de algo interior, de um cansaço interior, de um cansaço que não se pode acabar com o sono ou com um descanso natural. Aqui o Senhor quer nos dar algo sobrenatural. Não é uma força natural que Ele nos dá quando Ele diz assim, ó, que Ele não se cansa e Ele nem fica exausto. É uma força sobrenatural. E muitas vezes nós estamos diante de situações, diante de problema, e você fala assim: estou tão cansada disso. Eu estou tão
exausta disso. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais ter que passar por isso. É esse cansaço que a Bíblia diz. É esse cansaço. É essa fadiga. Diz fatiga, né? Que a Bíblia diz. É esse cansaço. É esse que nós muitas vezes nós chamamos de desânimo. O que é desânimo? É uma falta de ânimo. Uma falta de vigor. Uma falta de você... Tem dia que você acorda assim, que você nem sabe o motivo. Mas o Senhor renova as nossas forças, amém? Quando a Bíblia diz, né, como eu disse, que Ele dá força a um cansaço, que é esse cansaço interior, é um cansaço da alma. Vamos ler em Isaías 35. 35, 3 e o 4. Diz assim: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, Ele vem para salvar-vos. Então aqui diz de um coração, mãos abatidas, joelhos fracos, né, cambaleantes. Aqui diz, né, para ele falar assim que os corações estão perturbados, estão fadigados, estão entristecidos. Mas diz também: não temais, sede fortes, que é o Senhor, o vosso Deus, que vem a vosso favor. Amém? Nos fala, né? Aqui diz dos desalentados de coração e de alma. Mas em Jeremias 31, 25 também, o Senhor fala assim que Ele satisfaz uma alma cansada. Na NVI diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jeremias 31, 25. Na versão NVI, diz que Ele vai restaurar o exausto e vai saciar o enfraquecido. Quantas vezes nós estamos assim, desanimados? Não sei se todos vocês sabem, mas ontem fez 6 meses que o meu pai faleceu. E eu me vi diante de situações em que eu tinha que correr de um lado para o outro, resolver muitas coisas. Minha mãe sequer tinha uma conta. Tive que resolver coisas em INSS. Tive que andar com ela em vários lugares, abrir conta em banco, fazer um monte de coisa. E eu tinha que lidar com a minha dor e tinha que lidar com a dor dela, porque eu tenho Deus, mas ela não tem. E diante de várias situações, e aquilo vai cansando a gente. Vai cansando o físico, mas vai cansando também a alma. Vai cansando ao ponto de eu me colocar na presença de Deus e falar: Senhor, renova as minhas forças. Ao ponto de muitas vezes eu falar: Senhor, será que eu vou aguentar essa situação? E aí, às vezes as pessoas olham para mim e falam: você é forte. Às vezes as pessoas veem uma fortaleza, mas é do Senhor. E eu me lembro de uma situação também, quando os gêmeos nasceram, e eles estavam internados na UTI neonatal. E cada dia vinha uma notícia diferente para minha filha. E ela não passava isso para mim. Mas eu chegava lá e a gente conversava e a gente estava junto ali. E eu orava por ela em casa. E teve um dia que eu cheguei e ela desmoronou. E ela disse assim para mim: mãe, todos falam: você é forte, você é forte, você é forte. E ela deu um grito assim de desabafo, falando: eu não quero mais ser forte. Porque é uma situação que cansa. Cansa o físico, mas cansa principalmente a alma, cansa o coração.
E ela chorando, e ela falou, eu não quero mais ser forte. Eu falei, tá bom, filha, não seja, você não precisa ser nessa hora, deixa que o Senhor seja. E é algo que nós deparamos com algumas coisas nesse sentido. E a palavra desfalecer, né, lá em Isaías 40, onde ele diz que nós desfalecemos, ela no dicionário ela diz assim: perder momentaneamente as forças físicas, diminuir em força, enfraquecer. Em alguns diz assim: desanimar a ponto de perder a esperança, ao ponto de não querer mais esperar, desanimar ao ponto de desistir, desanimar ao ponto de você falar assim: eu largo mão, eu desisto disso, eu não vou mais lutar, minhas forças acabaram, tudo que eu fiz até hoje não valeu. Mas em Mateus 11:28, nosso pastor pregou aqui no domingo, diz assim, vamos ler: vinde a mim, todos os que estáis cansados e de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. O 29, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Diz assim: descanso é o que Jesus quer trazer para a gente nessa noite e todos os dias. Amém. Muitas vezes, né, em Hebreus 12:3 diz assim, vou lá, se eu achar. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Aqui fala sobre Jesus, para a gente poder refletir profundamente no que Ele fez, que Ele tomou todos os nossos pecados, as nossas dores. E Ele fala assim: para que vocês não cansem, nem desanimem. E aí, em Mateus 11:28, Ele fala assim: coloca sobre mim, eu te ajudo, eu carrego para você. Só que nesse ponto onde nós está fadigado, quer dizer que é tornar-se exausto ao extremo. Só que nesse ponto, né, em que nós dizemos que não aguentamos mais, que estamos muito cansados, que estamos exaustos, né, essa exaustão de alma, esse desânimo, onde nós travamos muitas vezes batalhas com a nossa mente, com o nosso corpo, com os nossos, né, pensamentos, que muitas vezes dizem para nós: desista disso, não vai dar mais certo. Gera um desgaste muito grande, um cansaço muito grande. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós cansamos de tal forma que não temos forças nem para orar. E esse é o cansaço, né? É algo que é porque você está passando por uma situação difícil. Mas nem sempre o desgaste vem por problemas, por dificuldades. Vamos falar de outra coisa agora. Às vezes o cansaço vem por coisas que enfrentamos que ainda não aconteceram, por esperarmos algo que ainda não aconteceu. Isso pode também nos abater. Por uma promessa não cumprida, como a conversão de alguém.
Eu espero há mais de 20 anos o meu esposo voltar para Cristo. E se eu deixar, por algumas circunstâncias, eu desanimo. Eu perco as minhas forças ao ponto de falar assim: não vou mais orar por ele. Ao ponto de falar assim: não, já que não aconteceu até agora, quando vai acontecer? Eu sei que dentro de você pode estar pensando assim: 20 anos. 20 anos. 20 anos esperando. Mas a esperança está viva dentro de mim. E eu acho muito de Deus, que tem pessoas aqui dentro que olham para mim e falam assim: ó, eu estou orando para que o seu marido venha. E eu falo amém. Várias pessoas se unem em fé comigo de uma tal forma que não tem como essa esperança acabar. Não tem como desanimar. Porque esse é o próprio Deus falando comigo, mas Ele usa as pessoas também para me ajudar em oração, nessa minha causa. E como eu disse, às vezes nós estamos esperando por algo que está demorando, que não aconteceu ainda. E às vezes você fica, né? Ai, estou cansada já de orar por isso. Estou cansada já de esperar por isso. E às vezes são coisas físicas, né? E você muitas vezes está cansado. Só que a gente, como eu falei, tomar cuidado com isso. Em Provérbios 13:12 diz assim, que a esperança adiada adoece o coração. Eu quero ler porque tem mais uma parte que eu não coloquei aqui. Provérbios 13:12. Aqui na minha Bíblia diz assim: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Ou seja, de tanto esperar, você pode até adoecer o seu coração, mas quando acontece, isso dá vigor, isso traz alegria. E hoje a Laila fez a prova e ela passou, e ela falou que ela ficou tão assim, agradecida, né? Que ela abraçou a instrutora, abraçou a mulher que estava do lado dela, abraçou a instrutora, abraçou o dono da autoescola, abraçou o Adriano que estava junto, abraçou todo mundo que estava lá. Se tivesse mais gente, eu acho que ela tinha abraçado, de tanta alegria por esse momento alcançado. E ela falou assim: tia, o terror acabou. Que é algo psicologicamente muito... Ai. Mas ela estava alegre, feliz. Vamos lá. E ontem eu estava preparando a mensagem, escrevendo. Aí a Giovana falou assim: ai mãe, você escreve tanto, quando você chega lá em cima você fala: Deus é fiel, amém, vamos orar. Aí na hora que eu estava subindo eu falei: Gigi, eu vou lá falar, Deus é fiel. Ai, é muito engraçado isso. Vamos ler Gálatas 6:9. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Em algumas versões diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Aí agora você me pergunta, ou eu te pergunto: fazer o bem cansa? Pode responder. Cansa? Não cansa? E por que a Bíblia diz que cansa? Vamos ler de novo?
E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Peraí. Você, mulher, assim como eu, que tem casa para limpar, filho para cuidar, marido para cuidar, você está fazendo bem ou não? E você cansa? Cansa. Ou se cansa? Cansa. Às vezes cansa, às vezes você está cansado, né, de fazer alguma coisa assim nesse sentido. Mas a Bíblia diz: não desanime, que você vai colher. Aí eu vejo engraçado alguns videozinhos, algumas mães postando umas criancinhas levando água até ela, e aí no vídeo fala assim: a maternidade dando retorno, né? Algumas mães postam isso, porque de alguma forma até ali ela só serviu. Agora, por um dado momento, um pouquinho só, a criança vem e traz um copo d'água para ela. E às vezes cansa. A gente ama os nossos filhos, só que cansa, principalmente quando eles são pequenos, que depende totalmente de nós. Totalmente. É cansativo e você está fazendo bem. E no ministério é a mesma coisa. Você está cuidando de vidas, você está, né, semeando, você está doando a sua vida, o seu tempo, as suas palavras. Muitas vezes as pessoas falam o seu vocabulário. Tudo aquilo você está doando, e às vezes você fala: Senhor, eu estou tão cansado. Mas você não está cansado de ensinar, você não está cansado de cuidar de vidas, mas é um cansaço. E às vezes a gente até pergunta para a gente: será que está valendo a pena? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou ensinando direito? E esse é um outro tipo de cansaço. Mas, se você cansar ao ponto de não conseguir orar, aí fica difícil. Vamos ler Salmos 69:3. O salmista diz assim, ó: de tanto clamar por socorro, ressecou-se a minha garganta, se embaraçaram os meus olhos, e se fadigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. É um ponto dele, cansou ele de tanto clamar, cansou de pedir socorro, cansado de clamar, cansado de orar. E esse é um problema que contagia se o nosso cansaço, tanto físico quanto da nossa alma, nos cansarmos assim, nos fadigarmos a ponto, né, de contagiar a nossa vida de oração, é aqui que podemos ter problemas maiores. Porque ao invés de buscarmos a quem pode nos dar forças, ao Deus que não se cansa e não se fadiga, ao Deus que nunca desanima, nós paramos. Só que de alguma maneira nós temos que buscar forças. Se você não consegue orar, que pelo menos você chore na presença dele. Que é nessa passagem até diz isso, né? Que ele cansou de clamar por socorro e até, né, secou, né, a garganta dele de tanto pedir socorro. E eu acho que é nesse momento que, quando a gente cansa de falar, a gente só chora. Mas faz alguma coisa para que essa força venha. E é nessa hora que nós devemos lembrar que é Deus que fortalece o cansado e multiplica as forças, como diz lá em Isaías 40. É Ele que nos fortalece, é Ele que multiplica forças, é dele
que venha uma força sobrenatural para nos levantar. E lá diz, né, por isso que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, multiplicam as suas forças. Nós sabemos que o Senhor não se cansa porque Ele é completo, porque Ele é absoluto, porque Ele é onipotente. E Ele quer usar essa força ao nosso favor, que é uma força que nunca acaba. Ele é um Deus que não se fadiga e nunca se cansa. E porque Ele não se cansa, Ele quer nos auxiliar nessa provisão sobrenatural. Porque Deus não se cansa. E aí sabe o que Ele faz? Ele pega a nossa fraqueza. É nesse momento que parece que o cansaço é mais forte, né? E nós deparamos com situações que parecemos estar sozinhos. E Deus vem com a sua voz mansa e suave. Ministra os nossos corações, sejam em canções, sejam em palavras pregadas, seja na leitura da palavra, seja através de uma pessoa. Você já sentou com alguém onde você falou assim, eu não quero mais, e aí depois de uma conversa, você levanta dali revigorado, cheio de vida, eletrizado, falando, agora eu vou. O Senhor renovou as suas forças naquela conversa. É algo que só pode vir de Deus, que é uma provisão sobrenatural. Em 2 Timóteo 4:16, e o 17, diz assim: na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os que são judeus ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Que é Paulo. Então, de alguma maneira, quando ele se sentiu sozinho, desprezado, desamparado, Deus veio ao seu auxílio. Ele permaneceu ao lado dele. Ele vem ao nosso encontro. Muitas vezes, quando nós precisamos dessa força, Deus vem ao nosso encontro. E Ele nos diz: continue, prossiga, avance. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu te fortaleço, eu estou contigo e eu renovo suas forças. Amém? Assim como Ele fez com Paulo, que ele estava se sentindo totalmente sozinho. Em 1 Samuel 34, Davi enfrenta uma situação onde a alma dele estava abatida, porque foram levados, ele saiu para uma batalha e quando ele voltou, foram levados tudo, as mulheres, as crianças, as coisas, tudo foi levado. E a Bíblia diz que Davi, ele estava tão abatido, tão entristecido, tão amargurado em sua alma, que ele cansou até mesmo de chorar. 1 Samuel 34. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas.
E no 6, diz que Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Em quem nós devemos encontrar ânimo é no nosso Deus. A palavra diz que ele se reanimou no Senhor. E ele se reanimou a tal ponto que ele conseguiu levar aqueles guerreiros que estavam a ponto de apedrejá-lo a lutar com ele novamente, a enfrentar aquela situação novamente. E diz que ele se reanimou no Senhor a tal ponto que ele foi lá e resgatou todo mundo. Seus filhos, suas mulheres, seus despojos, tudo ele resgatou. Porque ele conseguiu encontrar forças onde não tinha. Ele conseguiu buscar daquele que pode prover todas as coisas, que é Deus. E é nesse momento que nós podemos pensar assim: se eu não correr para Deus, o que estava ruim pode piorar. É nesse momento que Davi falou assim: se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Porque eles estavam tão entristecidos que eles estavam a ponto de apedrejá-lo. E aí, tem momentos na nossa vida que a gente fala: tudo que eu tenho é o Senhor. Aleluia. E nós dizemos: aleluia. Quando não tem mais recursos, quando não tem mais saída, nós dizemos: é para o Senhor que eu vou. É com Ele que eu vou encontrar forças. Tomou a decisão de se levantar e ir para Deus. Nós vamos buscar essa força em Deus. Em Joel, eu não vou ler, mas diz: e diga ao fraco, eu sou forte. Aqui, nós vemos que o Senhor, Ele diz que nós somos fracos. Às vezes você pode falar assim para alguém: você é forte, vai, se levanta, anda, vamos. E o próprio Deus diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Ele não está falando que eu sou fraco, que eu não sou fraca. Ele está falando para eu mudar o meu discurso. Porque essa força não vem de mim, essa força vem dele. Essa força é totalmente dele. E às vezes, que é nessa hora aí que Davi se encontra com essa situação e nós falamos: e agora, Deus? E a questão é que não é na minha força, não sou eu sozinha. Ele está comigo, a força vem dele. Eu não vou para a guerra sozinha. Estamos em Deus, não estamos entregues à nossa própria sorte. Não é naturalmente, é sobrenaturalmente. E Deus diz: eu vou me unir a você. E a minha força, que é maior que a sua fraqueza, e a sua fraqueza vai ser diluída e vai desaparecer no meio da minha força. Ele não está falando que nós não somos fracos. Ele está falando que a força dele é maior do que a nossa fraqueza. E que a nossa fraqueza é tão pequena diante da força dele, que é tão grande, que vai desaparecer. E é nesse momento, que nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, é na sua força que eu vou. É contigo que eu vou. Então, o que nós temos que fazer é parar de se sentir incapaz. Parar de nos sentir, tristes, desanimados por alguma situação. E encontrar forças naquele que é capaz de todas as coisas. Que na nossa insuficiência Ele é suficiente. Que na nossa incapacidade Ele é capaz de resolver todas as coisas. Que na nossa fraqueza Ele nos faz forte. E nós temos que entender o quê? Que nós temos sim que aprender a lidar com a nossa limitação e a nossa fraqueza.
E muitas vezes nós queremos o quê? Ensinar a Deus como agir. Às vezes você tem um baita de um livramento. E aí você... Eu lembro do pastor Cleito pregando. Quando ele foi para Goiânia e o carro bateu na lateral do carro dele. E às vezes a gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas. E por um momento ele falou assim... Não podia ter impedido, né? O carro de perder o freio para não acontecer aquilo. E aí a gente fala assim, mas Deus não livrou? Ele faz do jeito dele, da maneira dele, como ele quer. E às vezes nós temos uma doença e aí Deus vem com a sua cura, né? Nos traz cura. E aí a gente fala assim, mas um Deus que é tão onipotente, tão poderoso, Deus que já levou sobre si as curas, não podia ter evitado a doença sobre a minha vida? Às vezes olhamos para Deus e pensamos, foi Ele que me fez, foi Ele que me criou, eu sou a imagem e semelhança dEle. Ele poderia ter me feito forte e não fraco. Ele poderia, como Ele é um Deus que não se fadiga, que não se cansa. Por que Ele não me fez assim também? Por que Ele não nos fez seres incansáveis, indesanimáveis, com todo vigor? Podia até fazer assim, ao ponto de não envelhecermos. Seria bom, né? Sabe por quê? Porque eu e você, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande em se exorbebecer. Em si, como era a gíria de antigamente, eu não sei como é agora, tá? Mas antigamente falava assim, tá se gabando. Tá se achando. O ser humano tem essa facilidade de se inclinar para o mal a tal ponto de falar assim, agora sou eu. E aí às vezes eu entendo que o que Deus faz, muitas vezes na medicina, Ele pode curar, Ele tem todo o poder, Ele faz um milagre, sim. Mas se o ser humano encontrasse um jeito de fazer por ele mesmo, ele ia chegar uma hora que ele falaria assim, já que eu sou incansável, já que eu posso tudo, eu não preciso mais de Deus. E é por isso que Ele não nos fez seres incansáveis e desanimáveis. Porque Ele quer que a nossa dependência seja nele. Que a nossa insuficiência seja encontrar a dependência nele. É porque nós não podemos olhar para nós e falar assim, eu posso na minha força, eu consigo tudo. Ser arrogante, presunçoso, achar que eu não preciso mais de Deus. Se bem que tem alguns que pensam assim. Mas lá na frente irão entender. Deus deseja sim partilhar o que Ele é e o que Ele tem. Mas só que Ele não quer que nós ficamos sem Ele. Não quer nos separar dEle, uma vez que Ele nos uniu através de Cristo. Em 1 Coríntios, versículo 1, 8 e o 10, Paulo aprendeu que não se pode confiar nele mesmo. Sabe o que é isso? É um lembrete da nossa insuficiência, da nossa incapacidade. Sabe que às vezes a gente precisa, né? O nosso cansaço, a nossa fadiga, às vezes a gente fala assim, eu estou fraco, eu sou incapaz, e essa fraqueza é um lembrete para falar assim, oh Deus, vai para Deus, volta para Ele, se põe de joelhos, busque forças nele, e aí sim, se você esperar no Senhor, as suas forças serão renovadas, as suas forças serão multiplicadas. Vamos lá em Isaías 40, 31, que foi o texto que nós começamos.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam. Essa palavra está difícil para mim hoje. Caminham e não se cansam. E é engraçado como Deus, Ele nos dá exemplo da águia. E eu acho que vocês já ouviram de alguns pregadores sobre a águia, como ela renova suas forças. Peraí que eu estou voltando. Alguns estudos dizem que a águia, ela só consegue voos mais altos, voos bem altos, porque ela consegue pegar uma corrente de ar. E essa, se você pode notar que ela vai voando em círculos, porque ela pega essa corrente de ar e ela usa a força do vento para poder ir para lugares mais altos. E eu quero comparar aqui essa força do vento. A águia, pela corrente do vento, para conseguir chegar a lugares mais altos. É a razão, né? Porque ela sobe rodando em movimentos circulares. Para que ela possa evitar um esforço extremo. E ela conseguir de lá enxergar a sua presa. Quando aprendemos a esperar no Senhor, o Espírito Santo age ao nosso favor. Ele é o sopro da vida. Ele é o vento que nos impulsiona. É a força propulsora que nos renova. Ele é que faz com que nós possamos renovar as nossas forças. É o Espírito Santo que nos caminha, que nos leva até Deus. Ele é esse vento, é essa força. Somente o Espírito Santo pode nos levar a lugares onde nós não chegaríamos com as nossas próprias forças. Somente o Espírito Santo pode nos direcionar ao caminho de Deus. Somente o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Somente o Espírito Santo traz esse sopro de vida dentro de nós. Amém? Em Hebreus 11:34 fala sobre os heróis da fé, vai relatando um monte de gente que teve fé lá. E um dos versículos diz lá no 34 que da fraqueza tiraram força e venceram. Eles estavam fracos neles mesmos, mas da fraqueza eles tiraram força. E essa força veio da onde? Da fé que eles tiveram em Deus. Do se deleitar em Deus, do esperar em Deus. Quando reconhecemos que os que esperam no Senhor são os que recebem essa força, nós também entendemos a nossa dependência de Deus. Crer em Deus independente de qualquer circunstância, de qualquer problema. Tem muita gente que culpa a Deus, tem muita gente que culpa as circunstâncias por aquilo que está passando. Mas existem pessoas que usam as circunstâncias, que diante das mesmas circunstâncias, elas podem ter reações muito diferentes. Nós damos o exemplo de Jó e sua esposa. Enquanto Jó falava, meu Deus, eu confio, eu vou, é Ele que cuida de mim e tal. O que a mulher dele fez? Amaldiçoou o seu Deus e morre. Nós devemos aprender a não reagir pelas nossas emoções, por aquilo que estamos vendo. Jó creu e a história dele foi mudada. Mas se tivesse ouvido as circunstâncias, se ele tivesse ouvido a sua mulher, teria acabado com tudo de vez. Ele não teria conquistado tudo novamente. Ele teria acabado com tudo. Ele teria dado ouvidos a tudo aquilo que ele estava passando, a tudo aquilo que ele estava, vivendo naquele momento. E é onde podemos dizer, eu vou crer em Deus. Nós precisamos, eu e você, que eu me incluo nisso, aprender a como reagir em momentos difíceis, em momentos extremos.
nós devemos acessar a Deus e ter um posicionamento de fé. Em Tiago 5,13 diz que quem está aflito, ore. Quem está alegre, cante louvores. Se a gente ficar alimentando a fraqueza, é ela que vai vencer. Mas se a gente se alimentar daquele que nos dá força para vencer, o caminho será bem diferente. Muito diferente. Muito. E às vezes eu assisti um pedaço de uma conferência de mulheres. E a pastora Helena Tanuri, ela estava falando sobre mulheres que estavam numa situações difíceis. E elas conseguiram usar daquela situação e vencer e mudar toda a situação. E muitas vezes a gente, com a mesma situação, igual essa mulher de Jó, a mesma situação, os dois estavam vivendo igualzinho. Os dois perderam os filhos, os dois perderam os bens, os dois perderam tudo. E ele agiu de uma forma e ela agiu de uma outra forma. Então, às vezes, a gente culpa as circunstâncias, os problemas, onde nascemos, onde moramos, com quem casamos. Mas a mesma situação para duas pessoas, quando tem reações diferentes, toda a história é mudada. Tudo se transforma. Recebemos forças quando Deus vem até nós. Quando vamos até Ele. E também quando Ele usa a pessoa para nos fortalecer. Em 2 Coríntios 7 diz que através de Tito, da presença somente de Tito, não sabemos, a Bíblia não diz se ele falou ou não, mas fala assim, com a chegada de Tito, veio consolo. Paulo diz isso. Ele tinha passado por várias situações. Deus usa pessoas para nos fortalecer, para nos dar conselhos, muitas vezes ouvidos. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é falar, nem ouvir nada. E ali ela sai dali revigorada também. As pessoas, através de conversas. Quando temos vida, nós comunicamos vida. A vida sai de nós. Ao ponto de uma pessoa estar desanimada. E depois de uma conversa, de uma oração, saímos dali totalmente diferentes. Totalmente revigorados. Prontos para continuar. Então, como a águia que busca, que nós somos comparados com ela, nós devemos encontrar forças no Senhor. Essa força que vem dele, que vem do próprio Deus. E Ele renova as nossas forças, sim. Se nós conseguimos entender cada um desses pontos. Que é dele, é tudo para Ele, tudo por Ele. Não existe outro lugar, não existe outro caminho. Talvez você tenha entrado aqui e você estava precisando que as suas forças sejam renovadas. Mas talvez Deus te trouxe aqui para fazer você entender que tem alguém que precisa de você. Que alguém que precisa do seu ânimo, da sua força, daquilo que você tem, daquilo que Deus colocou dentro de você. Às vezes você olha para você e diz assim: eu não sou capaz. Mas é o próprio Deus que te capacita. Deixa Ele te usar. Se coloque de pé. Muitas vezes você está enfrentando situações que você pensaria que nunca enfrentaria, assim como eu enfrentei os últimos tempos. Mas eu encontrei forças naquele que pode tudo. Através de pessoas, dos meus pastores, das minhas filhas, do meu marido, do próprio Deus. Ele foi usando as pessoas ao meu redor para renovar as minhas forças.
onde eu olhava e falava: Senhor, que dor é essa? Que sofrimento é esse? E alguns dias passaram e eu ficava pensando: Senhor, será que eu não vou voltar a ser a mesma pessoa? E eu declarava constantemente: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Em momentos em que eu pensava: como eu vou fazer para ajudar minha mãe? Que eu precisava buscar forças onde eu não tinha. E eu sei que alguns daqui já passaram por isso. Eu fui uma vez para a casa de edificação e eu ia ministrar e eu preguei sobre Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, aquela passagem muito conhecida. E depois que eu acabei de pregar chorando, a pastora Regina estava lá, ela falou assim: mas tu pregou para você mesmo hoje, né? E às vezes a gente busca forças para poder falar para as pessoas, para animar as pessoas, e naquele momento quem está se reanimando é você. Feche seus olhos. Em que situação você se encontra? Você está precisando dessa força que vem do alto, que vem de Deus, do Espírito? Espera nele. Confia nele. Busque como você nunca buscou. Ore como você nunca orou. Jejue como você nunca jejuou. Pensa aí. Qual vai ser o seu posicionamento daqui para amanhã? Porque se a gente não der um passo de fé, um passo de mudança, você vai permanecer no mesmo lugar, fraco, desanimado, sem forças, reclamando, murmurando, esperando em outras pessoas o que você pode fazer. Tem coisas que dependem de você e não de outros. Se reanime no Senhor, como Davi fez. Se revigore. Não perca as forças. É Ele que faz o forte ao cansado e multiplica vigor aos fadigados. Você se sente assim nessa noite? Cansado, exausto. Sua alma está cansada. Sua mente está cansada de lutar. Renove suas forças. Oh, aleluias. Voltei em tua presença. É onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui
desistir e de desfalecer, mas o Senhor revigora as suas forças. Senhor, contigo nós podemos tudo. Sem Ti realmente somos fracos, mas em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. Somos mais que vencedores. Ah, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a Tua igreja diante de Ti. Senhor, que eles possam se fortalecer em Ti, Senhor. Não desanimar, mas se fortalecer, trazendo vida, Senhor, aos que precisam de vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos nessa noite. Muda a história da Tua igreja, muda a nossa história. Senhor, nos reanima, nos põe de pé. Senhor, nos faz tomar atitudes, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de Ti. E nós declaramos, ó Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, que nós somos fortes em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vem atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero Ti. Só quero a Ti, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Diga. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, Ah, declare isso. nada além de Ti. Eu só quero. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Oh, aleluia. Todas as vezes que você se sentir fraco, abatido, desanimado, lembre-se dessa palavra, desse ensinamento, e busque nele as forças que você precisa para continuar. Busque nele. Se você não está conseguindo, peça ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho. Você tem um líder, você tem um pastor, você tem um amigo. E às vezes fala, não estou conseguindo. Me ajuda. Me ajuda em oração. Fala, abre o seu coração. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. E às vezes sozinho é difícil mesmo. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós não precisamos mais andar sozinhos. Aqui nessa igreja, quando alguém aceita a Cristo, a gente fala, olha para trás, essa é a sua família. Quem tem família está só. Amém. Que isso venha de encontro ao nosso coração. Aleluia.